Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos agora no capítulo 2 de Gálatas. Na sexta, iniciamos esse livro. E agora eu tô aqui igual um narrador da Copa. Brincadeira, gente, porque minha mãe comprou isso e eu tô aqui testando. Mas eu acho que ele nem tá ligado. Ele tá ligado aqui, mas eu acho que ele não faz diferença. Eu não liguei nenhum programa, enfim. Minha mãe falou que ia ajudar para melhorar. Então, aqui estamos nós. Bom, Copa, né, gente? Hoje é dia de jogo. Teremos aí jogo do Brasil. Eu estou aqui devidamente arrumada, não para a Copa, mas para o culto, né? Que antes a gente tem culto. Na minha igreja, graças a Deus, hoje eles fizeram tudo pela manhã, vai deixar aí a tarde livre para quem quiser ir assistir jogo. Quem não quiser, vem assistir vídeo da Bíblia, entendeu? Então, você que não gosta dessas coisas de jogo, eu gosto, confesso. Vai ler a Bíblia, vem assistir vídeo da Bíblia. Não vai assistir vídeo de outra coisa também, não. E é isso, beleza? Então vamos começar orando aqui. O assunto de hoje é bom, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Amém, Deus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, Paizinho, te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia bonito que o Senhor fez, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de levantar, de respirar, de ter acesso à tua palavra e poder ainda compartilhar. Isso é um privilégio, isso, sabe, Deus, é uma das grandes riquezas da vida. Então nós queremos ser gratos por isso e consagrar a Ti o dia de hoje, colocar diante de Ti as nossas vidas, famílias. Em nome de Jesus, esse dia de Copa, te pedir livramentos, que o Senhor possa guardar cada rua, cada estrada, cada lugar onde vai ser aí transmitido esse jogo, te pedir livramento sobre o Brasil também, Deus, para que o Senhor possa abençoar nossa nação com paz, sabe, Deus, com uma festa bonita. Em nome de Jesus, queremos também enviar anjos do Senhor para aquele local, aquele estádio, para ali junto aqueles meninos que estão jogando, sabe, Deus, em especial aos que te servem, nós fazemos uma oração especial em favor deles, em nome de Jesus. Abençoa tudo a todos, abençoa os cultos que cada um vai ter, em nome de Jesus, e abençoa esses equipamentos aqui que minha mãe comprou para mim, abençoa, sabe, Deus, este momento aqui. É o que eu oro, te peço, te convido, Espírito Santo de Deus, esteja na casa e senta ao lado de cada um, Deus, para fazermos essa leitura e compreendermos o que o Senhor quer nos falar para esse dia e para essa semana, em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque, para mim, não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova.
Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim, a Barnabé, um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e ele entre os judeus. Eles nos pediram uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandaram por Tiago e Pedro, mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus, mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores, não judeus como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus, pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E está vivo, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. É isso que nos fala o capítulo 2 de Gálatas. Então, gente, o que eu quero trazer aqui pra gente? Eu ia falar sobre uma coisa, mas eu quero primeiramente deixar, ser conduzida aqui por algo que o meu coração bateu forte. Então, a gente vai ver em Gálatas, a gente viu ali um pouco da introdução e o capítulo 1, na sexta-feira, onde a gente vai ver que vai falar muito sobre a graça. E para trazer um pouco sobre isso, aqui Paulo vai falar que em determinado momento ele mesmo chamou a atenção de Pedro. Como nós temos dito aqui todos os dias que a gente lê as escrituras, a gente, porque existe muito essa fala das pessoas, a Bíblia foi escrita por homens. Homens são falhos. E a gente vê todos os dias aqui que esses homens falhos escreveram a palavra de Deus de fato. Sabe, aqui Paulo já falou várias vezes de algumas coisas que ele faz e que, às vezes nem ele entende. Mas Paulo, ele tem trazido para nós uma coisa, ele tem deixado isso muito claro, que a palavra foi dada a ele por meio de revelação, assim como por todos os outros, assim como também eu faço aqui isso, sabe? Eu faço aqui
não é por meio de revelação. Mas enquanto eu tô lendo, gente, eu nunca teria nenhum tipo de capacidade sobre isso, sabe? Eu posso falar em público, eu posso falar, mas cara, para falar na palavra de Deus é diferente, sabe? Deus tipo, ele rebaixa quem ele quer rebaixar e levanta quem ele quer aumentar, porque ele ele não vai deixar, sabe? Ele é quem tem sustentado a palavra de Deus em todo esse tempo, em mais de 2000 anos, sabe? Da mesma forma, ele fez com que aquele concílio juntasse os livros certos para compor a Bíblia, sabe? Da mesma forma, e nisso, aquelas pessoas, né, foram deixando registros e e isso é o que nos ajuda no dia de hoje a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a realidade, a verdade. E aí, aqui, Paulo vai falar que Pedro era o apóstolo, né? Pedro, Tiago, João, eram os apóstolos que tinham fundado, de fato, a igreja, que tinham levantado, e eles tinham, como é que se diz, autoridade, eles tinham andado com Jesus, eles tinham pego ali de Jesus, né, o que eles precisavam para dar continuidade àquela obra que Jesus começou, assim como os profetas lá de trás do Antigo Testamento tinham declarado. Então Paulo ele vai dizer que ele não chegou a andar com essas pessoas, ele não chegou a conviver com Jesus, ele não chegou sequer a, como é que se diz, a ir lá e ouvir de Pedro. Sim, ele ficou ali uns 2, 3 dias para ouvir mais sobre o Evangelho, mas Paulo ele já estudava sobre Torá, sobre a lei, ele já tinha um conhecimento assim, ele estudou aos pés de Gamaliel, como ele vai nos dizer, mas depois, sobre o Novo Testamento, sobre as cartas que ele escreveu, ele fala que ele não ouviu de homens, ele não viu, não falou por experiência, ele, 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 ele recebeu aquilo por uma própria revelação. E não é uma revelação de tipo espiritismo, não sei se vocês já viram. Uma pessoa que senta numa mesa, coloca uma água e fica ali meditando. Não, é no decorrer, é na caminhada, sabe, num sonho, num sentimento, numa palavra que você lê e você tem conhecimento. Tanto que Pedro, gente, algumas vezes lá no livro de Atos, a gente vai ver Pedro, ele, né, depois que prenderam, mataram Jesus, eles se esconderam, mas Pedro, quando foi falar da palavra, tomou um espírito dentro dele, uma ousadia, sabe, uma capacidade, assim, que nem ele entendeu, sabe? Então, entendam uma coisa, sabe, isso daqui, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é uma coisa que homens não podem fazer. E aí, eu fugi totalmente do que eu queria falar. Mas, enfim, a gente vai ver, então, Paulo falando um pouco sobre isso. Paulo trazendo, falando, né, que 14 anos depois voltou lá para eles darem um direcionamento acerca do que estava sendo feito entre os não-gentios, né, o trabalho que estava sendo feito. E eu não tenho certeza, mas pode ser aquele momento em que eles têm que voltar, porque como Paulo também diz aqui, os irmãos não-judeus estavam se unindo e estavam falando, não, os judeus estavam se unindo e alguns estavam falando, não, os não-judeus têm que se circuncidar sim. E Paulo tinha aquela convicção de que não, de que agora não era mais preciso uma circuncisão física, sabe? A circuncisão seria feita no coração. E aí Paulo, né, retornou lá, é o que ele começa falando aqui no capítulo 2, que depois de 14 anos ele voltou, foi pegar orientações e aí foi aquilo, né? Que a gente vê também na igreja lá no livro de Atos acontecendo, né? Que Paulo, que eles definem, que eles então se reúnem
se debate sobre aquilo, pensa, pesquisa, e aí numa revelação, mais uma vez, eles entendem que de fato não era mais necessário que os gentios, né, quem quisesse, que fizesse a circuncisão, mas entre os gentios, sabe, se aquilo seria um peso para que os gentios continuassem seguindo a Cristo, então não era necessário. E aí, para a gente finalizar, Paulo aqui então, nesse capítulo, ele vai virar e vai falar que ele chamou a atenção de Pedro, o superapóstolo, aquele que andou com Cristo, aquele que escreveu 2 Pedro, aquele que, né, era considerado maioral e que era judeu e que foi capacitado, foi chamado para os judeus. Ele vai dizer que Pedro, em um momento, ele estava sendo hipócrita entre eles. Por quê? Porque Pedro estava sentando para tomar refeição entre os não-gentios, normal. Mas aí quando Tiago manda algumas pessoas, alguns judeus, para estarem com ele ali onde ele estava, que a gente vai ver em Atos que Pedro, de fato, ele ia visitar muitas pessoas, muitas igrejas também. E aí ele começa a se reservar, ele fala, opa, agora eu não posso mais, né, me juntar com eles, tomar refeição com eles, para, né, não me considerar como eles, não sei o quê. E quantas vezes nós também não fazemos isso, né? Se você está entre os seus irmãos da igreja, você tem aquela capa de bom moço, mas se você não está, se você está entre a galera do seu trabalho, aí às vezes você fala um palavrão, não, Pedro falava palavrão, tá, gente? Não é sobre isso, mas tipo, você vai ali, né, trazendo para o nosso contexto, você se solta e fala da mulherada e fofoca, ou fala, nossa, que gata, e passa uma gostosa, entendeu? Então, Paulo vira e fala, Pedro, para de ser hipócrita. Aí, né? Então, é essas duas caras aí que Paulo tá vendo. E aí, Paulo chama a atenção, vai dizer que chama a atenção ali e fala que os meus exemplos foram péssimos, confesso. Não é sobre isso aqui. Mas, enfim. Então, Paulo vira e fala, sabe, se é sobre viver uma vida de judeu, de não judeu, de judeu quando está com os judeus e não judeu quando está com os não judeus, então Cristo morreu à toa, sabe? Então a gente precisa entender que a nossa salvação, que a nossa fé deve estar em Jesus Cristo, no que Jesus fez por nós, sabe? Não no que eu estou seguindo de regras. Bom, eu não era sobre isso que eu ia falar, mas eu creio que Deus queria falar um pouco sobre isso. Tomara que, né, eu não... tomara que Deus use. Eu creio que Deus sempre usa e abençoe vocês. O jogo. Cuidado, boa. Essa palavra é uma boa. Então, hoje você que não vai assistir com o povo da igreja, se você for assistir com seus amigos, com a sua família, cuidado com os palavrões, cuidado com o bebê, com qualquer coisa assim, por favor. Não seja um hipócrita. Nós vivemos a nossa vida como, vou finalizar então assim, como Paulo diz aqui, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim e está vivo. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.